Se eu colocasse um fio do seu umbigo atravessando o seu corpo até chegar às suas costas, ele passaria exatamente pela sua lombar. E não é por um acaso. A lombar é o centro do seu suporte. É onde o corpo sustenta e onde a alma acusa quando você está sustentando demais. Olá, querida alma, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre a sua lombar. Na medicina chinesa, a lombar está ligada aos rins. E os rins guardam medo, insegurança, sobrevivência e principalmente a relação com o dinheiro e estabilidade. Quando isso entra em desequilíbrio, o corpo endurece. E a lombar responde com rigidez, travamento e dor constante. Porque quem está rígido por dentro fica rígido por fora. A lombar fala de pessoas que assumem responsabilidades e funções que não são delas, carregam o peso de todo mundo, vivem preocupadas com o financeiro, sentem que precisam dar conta de tudo. E aqui entra algo a ter uma séria reflexão. Quando uma mulher assume o papel de provedor emocional e material, tentando ser o homem da casa, e eu não falo isso só como profissional e estudiosa da leitura corporal, mas como uma pessoa que viveu isso por muito tempo. Eu fui uma mulher que precisou sustentar muita coisa. No início do meu casamento, meu marido trabalhava como caminhoneiro. Não estou falando que eu fui abandonada, não. Mas ele precisava se ausentar. E por muitas vezes eu fiquei sozinha. E também estou deixando claro aqui que eu não estou me colocando no lugar de vítima. Eu estou trazendo um testemunho real, um contexto da minha vida, para que você possa olhar para a sua e, quem sabe, você perceber que pode estar repetindo padrões. Talvez você se reconheça em algumas situações. Então, voltando à minha história, com 10 meses de casada, eu engravidei da minha primeira filha e vivi praticamente toda a gestação sozinha. Depois vieram os anos, a segunda gestação, a rotina, as responsabilidades, e mesmo ele sendo um homem provedor, presente da forma que ele poderia, vida prática, operacional, o dia a dia, toda essa logística também era comigo. Cuidar das meninas, trabalhar fora, organizar a casa. Quando nós construímos a nossa casa, eu acompanhava a obra, resolvia os problemas, tomava as decisões imediatas, porque ele passava dias fora. E às vezes nós ficávamos mais de 15 dias sem nos vermos. E quando ele vinha era um almoço ou uma noite e já precisava sair novamente. E eu precisava dar conta de tudo. E mais uma vez eu vou falar aqui, o corpo sente, ele sempre sente, principalmente na lombar, na região da L4 e L5, porque ali é onde você sustenta a vida. E quando você ocupa um lugar que não foi feito para ser sustentado sozinho, o corpo responde. E o que eu posso dizer é que não foram fáceis esses quase 10 anos de casamento. E o mais desafiador não foi nem o começo, foi quando nós decidimos mudar de vida. Saímos do interior de Santa Catarina e viemos para o interior do Paraná, com um objetivo muito claro, ter uma família mais equilibrada, com divisão de tarefas, com mais presença, mas foi aí que tudo se complicou ainda mais. Porque eu já estava condicionada e eu já estava acostumada com aquela forma de viver. Então, para mim, era tudo muito difícil devolver para ele as funções que eram dele. Porque sem perceber eu já tinha assumido tudo. E eu fazia isso de forma inconsciente, gerando inúmeros conflitos no nosso relacionamento. Porque, como eu sempre falo, 95% das nossas ações são inconscientes, ou seja, são reações. E apenas 5% vem da mente consciente.
que é onde existe o planejamento e a escolha. Então pensa comigo, como mudar um padrão de 10 anos, um hábito, um comportamento, um jeito de viver? Isso não muda da noite para o dia. Precisa de consciência, de percepção, de tempo e de consistência. E até que isso aconteça, muita dor é gerada, muito desgaste, porque ninguém nasce sabendo. Hoje eu tenho essa consciência, porque eu estudei a respeito, porque eu vivi isso e porque eu trabalho com isso. Mas e quem nunca ouviu falar sobre isso? Como essa pessoa vai perceber que ela está repetindo um padrão que está adoecendo? Ela não faria isso propositalmente. Toda vez que nós repetimos um padrão, muitas vezes nós estamos adoecendo o nosso corpo e talvez, provavelmente, o nosso relacionamento. Presta atenção no que eu vou falar. O nosso lado direito do corpo é responsável pela ação, movimento, fazer. Terapeuticamente, nós chamamos de energia masculina. Já o lado esquerdo do corpo é responsável por sentir, receber e perceber. Terapeuticamente, nós chamamos de energia feminina. Agora, cada hemisfério do cérebro tem predominâncias. O hemisfério esquerdo, mais lógico, analítico, voltado para a ação, e o hemisfério direito, mais emocional, intuitivo e perceptivo. Tá, mas você pode até me perguntar, não está invertido em relação corpo e cérebro? Na verdade, não. Existe uma base científica que mostra que o cérebro funciona de forma cruzada, através do que a neurociência chama de controle contralateral do cérebro. Ou seja, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito controla o lado esquerdo. Mas voltando para uma leitura que eu vou trazer aqui para você. O lado direito como ação e o lado esquerdo como sentir. Eu estou falando de uma visão terapêutica da leitura corporal que amplia a forma de entender o corpo. Então, não está invertido, está integrado. O seu corpo é inteligente. E quando você aprende a observar esses sinais, você começa a se entender de uma forma muito mais profunda. Agora, olha só que interessante. Nesse período em que nós fomos morar todos juntos como família, por muito tempo, como eu não consegui entregar esse papel que eu desempenhava para o meu marido e agia de forma inconsciente, eu acabava anulando o lado de ação dele. Sem perceber, eu ocupava um espaço que não era meu. E ao longo desses anos, tanto eu quanto ele, além de muitas dores na lombar, também desenvolvemos desequilíbrios no corpo. Hoje, quando olhamos para trás, isso fica muito claro. Ele teve fraturas nos pés, nos joelhos, na mão direita, porque eu neutralizava o lado masculino dele. E eu tive fraturas nos pés, nos dedos e no braço direito, porque eu assumi uma postura que não era minha. Eu era feminina, eu sou feminina. Aí eu te pergunto, isso começa a fazer sentido para você? Quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre isso, eu comecei a me alinhar. Treinei a minha mente. Busquei terapias, meditações, exercícios. E comecei a diminuir a minha rigidez. Trabalhei no meu feminino e ele naturalmente foi se reconectando com o masculino dele. Quando eu falo, até tenho um vídeo no canal falando se você é a mulher que constrói ou a mulher que destrói. Nós temos a capacidade de ser as duas coisas quando nós estamos, no caso, desalinhados, ser a mulher que destrói.
Aos poucos, nós começamos a emanar uma energia mais equilibrada dentro da nossa casa. E, consequentemente, as dores foram diminuindo e os machucados foram cessando. Interessante, não? E isso tudo é só sobre uma questão comportamental. Agora, presta atenção que eu vou aprofundar um pouquinho mais. Quando surge um gasto inesperado, algo fora do controle, isso mexe diretamente com a sua sensação de segurança. E a lombar, que está ligada aos rins e ao medo, responde, muitas vezes ativando o nervo ciático. E o que o ciático faz? Ele percorre pelas pernas, e as pernas representam movimento, avanço e direção. Então, quando o medo trava a lombar e o corpo te impede de caminhar, não porque você não vai dar conta, mas porque algo inesperado mexe com a sua estabilidade. O seu corpo não é só físico, ele é emocional, simbólico, ele é inteligente. E quando você aprende a olhar para esses sinais, você começa a se entender em um nível muito mais profundo. Hoje eu entendo completamente que não era só um cansaço físico, não era só um peso emocional de tentar sustentar tudo sozinha, muitas vezes de tentar ocupar o espaço que não era meu. Era um cansaço de repetir padrões inconscientes. Então agora vamos falar sobre uma reflexão espiritual de tudo que eu falei. A Bíblia é sem dúvida um dos livros mais profundos sobre comportamento humano e ela mesma nos alerta sobre algo muito importante. O problema não é ter, é quando aquilo começa a te possuir. Quando a falta do dinheiro vira medo, controle e peso. O corpo sente. Faz sentido isso para você? Muitas pessoas levam tudo apenas para o lado material, para o lado físico, mas você já parou para pensar que esse físico é o seu corpo e que o invisível são os seus pensamentos e os seus sentimentos? Jesus Cristo sempre ensinou por parábolas e muitas vezes foi firme nas palavras, foi direto, porque ele falava de algo muito maior. E me diz, você realmente acredita que tudo isso não está interligado? Se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos a igreja, então é natural entender que precisamos de equilíbrio mental, físico, emocional e energético. Porque nós somos energia, nós emitimos energia, nós sentimos energia. E quando eu falo energia, eu estou falando do seu corpo. Ele funciona por sinais elétricos. O seu cérebro se comunica por impulsos. O coração tem atividade elétrica. O sistema nervoso inteiro responde a estímulos. Você emite e responde a energia o tempo todo. Então pensa comigo, por que nós tomamos um choque, por exemplo? Porque existe um acúmulo, uma diferença e quando entra em contato, essa energia se descarrega. Agora traz isso para a sua vida. Quando existe excesso, sobrecarga e desequilíbrio, é como se fosse um acúmulo interno. E uma hora isso precisa ser liberado e o corpo responde com dores. O seu corpo não está separado do que você vive, ele reage ao que você pensa, sente e o que você carrega. E ele muitas vezes te mostra o sistema sobrecarregado, sem equilíbrio, sem sustentação. Quando acontece, dores, machucados. Por isso, cuidar do que você sente, do que você pensa e da forma como você vive não é somente emocional, também não é somente espiritual.
Isso é corpo, é vida, é alinhamento. Agora, pergunte-se para você com verdade: o que eu estou carregando que não é meu? Ou onde eu estou tentando controlar tudo? O quanto o medo do dinheiro tem dirigido a minha vida? E eu sei receber ou eu só sei sustentar? Quando você fizer essas perguntas, respire profundamente e aguarde seu corpo responder. Você não precisa endurecer para sobreviver, não precisa carregar o mundo nas costas. A vida não foi feita para ser sustentada só na força, mas também na confiança. Então agora, coloca a mão na sua lombar e diz: eu libero o peso que não é meu. Eu confio que estou sendo sustentado pela vida. E eu permito que a vida flua sem medo. Puxe o ar profundamente pelo nariz. Sinta a leveza, a calma e a fluidez. Solte o ar pela boca, porque quando você solta o controle, o corpo começa a relaxar. A sua lombar não quer te punir, ela quer te ensinar, quer que você entenda que não precisa carregar tudo sozinho. Agora, eu quero te convidar a ir além. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, não para por aqui. É um processo de cura, começa na consciência, mas ele só se transforma quando você pratica. E se você está pronto para essa cura, aqui no canal eu deixei meditações e exercícios que vão te ajudar nesse caminho. Nós temos a liberação da rigidez corporal e emocional, o exercício do direito do pertencer, a cura e a liberação do medo, a jornada do jardim secreto, a cura do masculino, o exercício do encerramento de contratos de dores emocionais e espirituais e a conexão com o sagrado feminino. Permita-se viver esse processo com calma, com presença, com verdade. Se esse conteúdo falou com você, curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Seja um farol nesse mar de escuridão. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, porque eu estou aqui para te conduzir nessa jornada de consciência e cura. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. A vida não foi feita para ser um peso, ela foi feita para fluir como um rio. Até o próximo episódio, nos vemos na luz.